rock forever aqui. Comecei na vida fazendo programa de rock. E novamente, bem-vindos aqui à Rádio Difusora. Hoje eu trouxe um casal, minhas convidadas são duas lindas aqui, a Mariane Porrat, falei certo? Isso, certo. Gente, e a Juliane Caldas. As meninas, eu convidei as meninas aqui pra gente conhecer um pouquinho da história delas. Elas são casadas, certo? Sim. E tem um projeto incrível aí falando sobre descomplicar sua vida. Né? Tem um evento que vai acontecer dia 9/6, daqui a pouquinho a gente fala disso. Antes eu quero saber um pouquinho de vocês, conhecer a história de vocês, como vocês se conheceram. E quais foram os pequenos embates? Tiveram embates nessa vida ou quase nada? Já vamos chocar, né? Gente, como a gente brincou com a Tainá, assim, que a gente chegou, é tipo assim, tudo aconteceu numa vida só, numa história só, num casal só. Né? Então, assim, pra começar, a frase já choca quando a gente fala que a gente se conheceu na igreja. Né? Na igreja, olha lá, Geleia já riu agora. Oi? Igreja? Como assim? A gente se conheceu na igreja, a gente era de uma igreja presbiteriana, as duas, desde muito novinhas. Uhum. E eu era casada com um homem, fui casada durante 9 anos, e ela era da igreja na mesma época. Uhum. Tinha um filho já, de 3 anos, quando eu me separei. E a gente era amiga, e aí que teve uma hora que a gente não era só amiga mais. Isso é muito engraçado, né? Porque dentro da igreja, na verdade, para muitas pessoas, a gente não chega nem a ter o espaço para considerar outra coisa, a não ser aquela vida que vendem pra gente de, viu, você vai crescer, você vai casar com um cara da igreja, um bom partido, vai ter filhos, e aí você vai arranjar um trabalho que não vai comprometer a sua vida como mãe. Exatamente, como mulher, a sua vida como né? mãe, como esposa, que o esposa. marido vem em primeiro lugar e a família. E era isso que foi vendido pra mim. E o engraçado é que eu não sabia que eu era lésbica, mas eu não conseguia namorar. Eu ia pra balada quando eu era adolescente, jovem, eu ficava com os rapazes, mas quando a coisa começava a ficar séria, eu me dava um pânico, assim, nossa, nunca tive um namoro sério. Né? Isso é muito curioso. E com a Ju, quando a gente era amiga e a coisa começou a ir para um outro lado, isso deu muito medo pra mim, mas ao mesmo tempo parecia que tanta coisa fazia sentido. Sabe? De repente, eu até... A sua história fazia mais sentido pra você, a minha história, né? Eu até contei isso recentemente num post, que eu, quando era adolescente, eu achava a vida muito chata, era muito infeliz. Então, assim, eu não era uma suicida, mas eu pensava, gente, se eu morrer, tá tudo bem, porque essa vida é muito chata. Nossa, eu falo muito sobre isso, das pessoas que, tipo, não querem jogar o jogo simplesmente, né? Ai, vão me matar. É tipo, cara, se acabar tá tudo certo, né? Não Mas é um pouco do que ela falou. A gente, pela nossa educação, e quando a gente fala educação, a gente não tá querendo dizer que foi culpa dos nossos pais, né? Isso é no meio onde a gente tava. Você não... É como se tivesse... Eu brinco que tem coisa que não tava no cardápio. Não dava pra pedir da vida, porque não tava no cardápio. O que tava no cardápio, meu sonho, por exemplo, era ser mãe. Para ser mãe, eu, obviamente, entre aspas... Mas você nunca questionou sua sexualidade, assim? Você então, nunca parou pra pensar, tipo, pode ser que Olha, eu diria que não, mas eu sempre fui muito curiosa com esse assunto, assim, via coisa e aquilo me despertava uma curiosidade gigantesca. Mas assim, ai não, é proibido, é pecado, tudo que não era pra fazer. Então você vai deixando isso num cantinho, né? E aí, quando a gente se descobriu, e eu também nunca tinha namorado mulher, nunca, a gente foi uma... A primeira. Foi. Sim. Então, assim, e ela é difícil, né? Foi bem difícil, porque além de... Eu nem sabia fazer esse negócio de paquerar mulher, ainda tive que ficar... Paquerar é muito velho, né? Paquerar entrega um pouco a idade. Hoje, né? Vamos traduzir, o que é paquerar aí? Crush, sei lá. Mas aí a gente passou por um conflito muito grande, porque... Na nossa cabeça, não é que só que a gente foi ensinada, na nossa cabeça também era errado. Sim. Então, assim, por mais que a gente, naquele momento, né, de vida, já tivesse amigos gays, já achasse que, tá tudo nada bem. a ver isso de ser pecado, proibido, com a gente é outra história. Sim. Né? Você fala... O que eu faço com esse sentimento? Será que Onde eu vai dar tudo coloco? errado? Será que eu posso viver esse sentimento? Porque sentir você já não tem mais controle, né? Mas será que eu posso vivê-lo, né? Uma grande Exatamente questão. isso. E como foi pra vocês, assim, vocês se conheceram num contexto de igreja e existem famílias ali. A sua, Sim. a dela, você tem filho. Como que foi esse processo pra vocês, assim?
No momento que vocês decidiram, ok, é isso que a gente quer, a gente se ama, a gente se gosta, a gente vai ficar junto, vamos enfrentar o mundo. Aí você dá aquela espiadinha pela porta e fala, calma aí, mundo, então, fica aí rapidão que eu já vou resolver. A gente fez isso, só que a espiadinha durou quase um ano. Essa é a verdade. A gente ficou um ano num relacionamento só de 2 pessoas, sem mais ninguém saber. Sim, sabia. E assim, só pra fazer um parênteses, quando um pouco antes a Ju passou pela separação, e só o fato dela ter se separado já trouxe preconceito pra ela dentro da igreja. Então, na verdade... De vários amigos, porque, tipo, vai fazer não coisa de casal. Né? Você e aí desistiu não chama. do seu homem, você desistiu E, do seu gente, casamento. meu ex-marido é um cara incrível. Ele é maravilhoso, de verdade, a gente se dá super bem com ele é incrível. E, por isso, pior ainda, né? Que louca. Quem que abandona um cara daquele? Sabe? Então, pras pessoas foi... É tipo um choque atrás do outro. Então a gente já estava começando a se afastar um pouco da igreja por causa disso, né? E ela tinha um filhinho pequeno, e a maioria das mulheres amigas dela também tinham filhinhos pequenos. A gente se aproximou muito por isso também. Ela era uma das minhas únicas amigas solteiras. Eu não tinha, quando me separei, eu não tinha com quem sair. Solteira e cabeça aberta, né? Que é uma coisa rara. Eu sempre tive a cabeça aberta, assim. Eu nunca fui muito de julgar as coisas. Então acho que isso facilitou a nossa amizade. Sim. A gente, eu brinco que a nossa amizade me resgatou. Eu tava num momento na igreja, como se eu estivesse me afogando e me debatendo. Porque eu não aguentava mais querer, porque a espiritualidade é uma coisa, a religião é outra. Sim, então eu gostava da filosofia de quem Cristo é e das coisas os princípios da Bíblia, mas eu comecei a não conseguir estar lá dentro. Eu achava que a coisa não batia, não se encaixava. E quando eu fiz amizade com a Ju, que aos olhos da galera da igreja era uma baita pecadora, sempre foi porra louca, sempre foi a primeira que louca. fez tatuagem, a que fazia as coisas que ninguém tinha coragem de fazer. Gente, Isso parece, foi. você falando as coisas tão naturais assim, são coisas que a gente nem olha, né? O óbvio que ignoramos, né? O óbvio que ignoramos. E aí, o que acontece? Eu acho que eu me apaixonei pela Ju primeiro, assim, como amiga, pela honestidade dela, pela pessoa que ela era, assim, de ser real, de ser verdadeira, de falar o que pensava. E falava, meu, isso tá muito mais certo do que essa galera da igreja, porque Jesus chocava todo mundo, né? Ele ia contra a maré. E aí eu pensava, então a minha amizade com ela começou a me resgatar, a acreditar na humanidade de novo, porque ela também era da igreja, ela não tinha perdido os valores. Então pra mim isso foi muito bom. E como ela estava um pouco afastada da igreja, eu naturalmente fui me afastando. E aí quando rolou aos poucos, eu fui sentindo, a gente foi sentindo essa transição de amizade pra love affair, né? A gente gostava uma da outra. Eu percebi que eu ia ter que sair da igreja, né? Porque ninguém ia aceitar isso. Imagina, se já estavam tacando pedra nela por ter se separado, imagine agora comigo e eu com ela, né? E no nosso caso era uma igreja bem pequena, tinha 200 e poucas pessoas. Então, sim, a gente saiu. Saiu, vocês não voltaram. Pra esta igreja nunca mais. Mas a gente frequenta outras hoje e tudo o que a gente acreditava, mesmo que seja de uma forma um pouco diferente, a nossa fé não mudou. Não mudou. Essa é a verdade. A espiritualidade continuou se desenvolvendo. Isso chocou mais as pessoas, porque eu acho que as pessoas esperavam. Foram para o mundo, né? Essa vida mundana aí de... E aí as pessoas se chocavam mais quando a gente, tipo, postava um versículo. Falava, mano, essas pessoas são muito loucas. Tipo, separou... Casaram as duas e estão postando versículo, isso confundia. É que viver na própria verdade ali amargura algumas pessoas, né? Ser honesta consigo mesma, acho que é o ponto onde pega na vida das pessoas, né? Gente, vamos de música? Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o papo com a Mari e com a Ju, que eu já tô íntima dela. Demorou. Contou isso da vida, já chama de Mari e Ju e é assim que funciona esse programa. Vamos de som. Adorei. Adorei. Eu sou foda, né? Fala aí. Adorei. Fala aí, eu sou foda. Adorei. Você falou o que vai combinar com esse músico que essa salada de ajuda? Elas me contaram aqui. O que todo mundo quer saber e ninguém tem coragem de perguntar. Gente, é o melhor. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje eu tô com a Mari e com a Ju. Adoro. E elas estão contando um pouco da vida delas. Eu fico muito feliz quando as pessoas vêm aqui dividir um pouquinho da sua história, né, de suas histórias com a gente. Porque a gente sabe que em casa tem muita gente ouvindo que precisa de uma identificação, precisa de um acolhimento, precisa ouvir que as coisas assim... Tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. Assim, é uma questão de tempo ali pra ajeitar as coisas, né? E existe caminhos pra gente buscar melhorar a si, melhorar o ambiente que a gente vive, enfim.
E elas têm um projeto chamado Descomplique Sua Vida, que eu já estou aqui, tipo, super lendo aqui o site. Descomplique Sua Vida é o site da Mari, na verdade, que é coach. E é isso que fala, amor. Não, o Descomplique Sua Vida é justamente isso. Eu acho que na vida tudo é muito simples. A gente complexa demais as coisas, né? A gente torna tudo muito complicado. E eu tenho visto, por exemplo, o caminho da autenticidade ele é muito simples. Você tentar fazer algumas perguntinhas de novo, assim, poxa, quem que sou eu? O que é realmente importante pra mim? O que faz a vida valer a pena? Porque quando a gente pergunta, a gente encontra uma resposta. O cérebro nunca vai te deixar sem resposta, né? Eu falo isso como coach até. E eu acho que tem muita gente que esqueceu quem é porque a gente sempre tenta agradar os outros, né? A gente fica atendendo a demanda social. Uma necessidade social, familiar. Uma necessidade humana, psicológica nossa é de pertencimento. E por causa disso, querendo se encaixar desde criança, a gente aprende a querer agradar os outros. Então quem eu preciso ser aqui para encaixar? E a gente é ensinado desde jovem a perder a nossa essência. E é por isso que tem muita gente infeliz aí. Não é só, eu sou gay e estou guardando. Não, tem muita gente que queria ser artista e não teve coragem de contar para os pais. Né? Teve muita gente que queria trabalhar na rádio e achou, não, a rádio vai falir porque agora é... A internet, a rádio, não, nós estamos aqui na resistência de uma rádio. Subvertendo as ondas do rádio. Então, tá aí pra provar o contrário. Só que tem gente que não acredita, né? E aí vive infeliz e perdeu um pouco o contato com a sua própria essência. E eu acho que a internet também, ela ajuda esse distanciamento de você com você mesmo, né? Porque aí não existe só o parâmetro social e familiar, não existe só esses dois ambientes no dia a dia. Existe um mundo de possibilidades ali na palma da sua mão. Ali parece que você tá perdendo tudo. Parece que tá perdendo tudo. Aí você vai lá e olha uma blogueira que tá, sei lá, na Maldivas, com o corpo perfeito, né? E aí você fala, pô, mas eu também queria isso em algum... Será que eu queria mesmo? Será que isso faz sentido pra minha vida? E aí você começa também buscar alguém dentro de você que não tá lá, né? E é o que a gente estava te falando, que a gente começou a compartilhar, né, na internet a nossa história, porque a gente faz outras coisas, né? Mas contar a nossa história e falar de como foi pra gente começou porque a gente viu que tinha gente que corria risco de vida, se sentia não pertencente num nível de... Não é possível, essa vida não é pra mim. E não era não pertencente a um lugar, a um grupo, é a nada. A pessoa se descola de tudo, né? E eu acho que essa deriva é a mais perigosa mesmo. Isso acontece justamente por elas não estarem confortáveis na sua própria pele. Porque quando você entende quem você é e fica bem com isso, eu sou um pouco direta nisso. Eu falo assim, olha, quando a gente é adolescente, é uma fase que é normal a gente se preocupar com o que os outros vão pensar. É um pouco da fase que a gente está amadurecendo, encontrando o nosso espaço no mundo. Mas quando a gente é adulto, a gente sabe que nenhum grande medo vai acabar com a nossa vida. Você não vai morrer se alguém falar assim, eu não gosto de você. Você não vai morrer, nada vai acontecer. Então assim, aprenda a se amar verdadeiramente, que daí fica fácil. Né? É isso, fique confortável na sua própria pele. Você pode, tá tudo bem. E no fundo, as pessoas ficam criando historinhas na cabeça de que o mundo vai se voltar contra elas. E eu e a Ju, a gente tá aqui pra provar que é o contrário. A gente achou isso e não foi isso que aconteceu. Exatamente. Acho que essa é a nossa facilidade que a gente não pode ignorar. A gente choca sem problema. Tudo bem, pode achar estranho que a gente... anda de mão dada quando as pessoas estão olhando, pode achar estranho que a gente vai na igreja e também é lésbica, pode achar estranho que a gente tem um relacionamento com o meu ex-marido, não tem problema. Isso abre a cabeça. Uma coisa que a gente percebeu, e isso foi legal, a gente quebrou o preconceito de muitos amigos próximos nossos, porque na verdade os nossos amigos da época da igreja não tinham convivência com gays. Eles nem sabiam como era. Estavam fechados no mundo e achando tudo tabu, tudo mundano. E aí a gente... então foi legal que a gente foi fazendo eles perceberem que não tinha diferença nenhuma. Que a gente também brigava pela louça, que a gente também sentava e jantava e via Netflix e era tudo igual. E a aproximação quebra o preconceito. Então por que não contar a nossa história e se mostrar mais e falar, olha, foi difícil no começo, mas aqui estamos e tá tudo bem. Então, mas por mais que tenha sido difícil, eu acho que os principais medos eram essa questão que acontece com coisa na nossa cabeça. A gente fica pensando sempre no pior cenário. E você fica com medo de se revelar, do que vai acontecer, mas quando você abraça quem você é e fala, não, vamos dar a cara a tapa, você descobre que o medo realmente era da sua cabeça. Porque assim, também tem umas outras questões que envolvem isso, é uma outra coisa que eu quero trazer aqui para essa conversa, vocês, querendo ou não, tiveram um ambiente minimamente privilegiado
para viver a relação de vocês, com todos os enfrentamentos e tal. A gente sabe como o mundo está hoje. O mundo não, o Brasil, né, principalmente. A gente está vivendo um cenário aterrorizante até nesse quesito. A sexualidade do outro é muito importante para todo mundo, né? É uma coisa, gente, a sexualidade do outro me interessa e me incomoda, né? Então a gente está vivendo esse cenário. E a gente vê vários casos de violência, muita violência, e as pessoas dizem o que querem, da forma que querem, e ninguém é responsabilizado, ou pelo menos ninguém era, né? Agora foi criminalizada a homofobia, e aí a gente tem também as pessoas mas eu não sou feminista, eu sou humanista, não, mas é direitos iguais para todos. E vem essas discussões que eu olho e falo, gente, por que essas pessoas... Aonde essas pessoas vivem que enxergam a vida assim, como se não houvesse homofobia e como se aquela fala de ódio não impactasse a vida de ninguém? O que vocês acham que muda agora? Porque agora tem que, né, vamos ver como vai funcionar. Criminalizar uma coisa, funcionar outra, né? Sim. O que vocês acham que muda para a sociedade em geral, assim? Olha, eu vou falar uma coisa. Falar uma coisa. Logo que a gente se assumiu, e eu ouvi, logo não, né? Depois de um ano que a gente resolveu que ia começar a contar para as pessoas, quando as nossas famílias souberam, houve uma conversa gigante com a minha família, depois uma com a dela. E na época eu falei sobre achar que no Brasil os casais andam de mãos dadas, então não faria sentido a gente não andar de mão dada. No Japão, se o homem anda na frente e a mulher atrás, ok, ninguém vai andar de mão dada. Então, o que eu acho que acontece agora com a criminalização é que tá sobrando menos motivo para aquilo ser um problema de outra pessoa. E aí é o lance do divórcio até, né, que a gente estava conversando o que eu acho legal é isso, assim, as pessoas têm medo, né, os casais homoafetivos, homossexuais, tem medo de andar de mão dada na rua por causa disso, né? Vai que alguém dá uma pedra aqui, então. Só que agora não, eles vão se sentir mais seguros para sair, né, do casulo, sair do armário, poder andar de mão dada, ou dar um beijinho, enfim. E eu acho que agora, como é crime, e eles se sentindo mais à vontade, as pessoas vão ver isso com mais frequência e vão se acostumar. Porque sim, como lá atrás o divórcio era tabu... Era uma coisa absurda, né? A mulher desquitada era a escória da... Exatamente. Mas começou a acontecer, foi acontecendo, elas foram aparecendo, e aí a gente foi se acostumando. E tá tudo bem agora, agora não é mais diferente. Por quê? Porque a gente se acostumou, né? O que eu acho é que a gente está vivendo uma transição. Como as mulheres lá atrás viveram com o divórcio, a gente está num momento de transição. Então, eu entendo os mais velhos estarem com medo. Eu de verdade entendo. O que vai acontecer? Meu Deus, e se legalizar isso? Porque não sabe pra onde vai, né? Porque assim, criminalizou, é como se tivesse... Agora tá tudo bem, agora é legal ser gay, todo mundo vai virar gay porque agora pode. Olha, gente, eu tenho que falar uma coisa sobre isso, porque eu fico tão inconformada com esse negócio de porque deixam os gays ser gays, mais pessoas vão ser gays. Meu Deus, eu... Com tudo contra, eu resolvi ser gay e eu tinha tudo pra ser só hétero. Então quem disse que eu vou fazer alguém virar gay? Tipo, como que dá pra fazer isso? Nossa, esse pensamento, como se fosse impossível fazer alguém virar gay. É impossível. Então, até porque o contrário, quando eu descobri que eu era gay, eu quis lutar contra. Você acha que eu quero ser gay? Eu sabia que eu ia enfrentar uma maré contra mim. E eu pensava, cara, eu não quero. Mas ao mesmo tempo tinha essa batalha interna, do tipo, eu não quero, mas quando eu me vi gay e me vislumbrei uma vida com a Ju, eu consegui imaginar um futuro feliz pela primeira vez. Uma tranquilidade, dá uma paz, entendeu? Cara, porque olha só que engraçado, quando a gente se imagina num cenário feliz, a maioria das pessoas se imagina essa felicidade compartilhada com alguém. Sim. Porque felicidade sozinho é meio vazio. A gente sempre pensa, poxa, quem vai fazer essa viagem comigo e tal, de maneira geral. Então, poxa, comigo era a Ju, era uma mulher. Então foi a primeira vez que tudo se encaixou e eu vi assim, uma vida tendo mais sentido, eu me sentindo feliz, as coisas tendo significado. Antes querendo compartilhar, né? Compartilhar o que viver, quem você é. Então, nesse sentido da criminalização, o que eu acho deixa as pessoas serem felizes. Deixa ser quem é, né? Deixa ser quem independentemente de com quem está, da cor de ser divorciada, se não é. A gente está passando por um momento de transição. A felicidade do outro não tem por que se tornar a sua tristeza. Isso não vai impactar você. Então... Deixa lá, né? Imagina se todo mundo fosse feliz, Bora todo mundo seria mais legal, né? As pessoas se assumissem, fossem felizes, transassem mais, beijassem mais. Acho que aí não ia estar pensando em liberar arma, né? Vamos de música, Geleia? Lá vem.
Quer falar novidade aí? E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. A gente fica num papo aqui, como sempre, a gente fica num papo no off aqui, a gente não sabe nem por onde a gente começa esse papo. 3 mulheres juntas, Nossa, então, né? não, e a gente aqui tá, o papo vai fluindo, e aí a gente fala, não, a gente vai falar disso agora ou disso agora? Vamos falar do quê? Vocês que mandam, pronto. Eu quero concluir um pouco aquilo que a gente estava falando sobre o mindset da fobia, né? Que é justamente, eu acho que no fundo, todo mundo tem coisas que você queria ser. Por exemplo, a criança que queria ser astronauta e falaram, filho, você não vai ser astronauta. E ele começa a ter que ser, então, quem os pais dele acham que ele deve ser. Então, quando ele vê pessoas se assumindo gay, ele fala assim, por que esse cara pode ser gay se eu não pude ser astronauta? Então, assim, tem muita gente que tá infeliz e vai contra a felicidade de qualquer outra pessoa. Porque essa pessoa não é reprimida. E tem muita gente, infelizmente, reprimida. A gente deixou de ser quem a gente é, então a gente não consegue ver outras pessoas sendo felizes. E aquilo que você falou aqui no intervalo, quando as pessoas estão bem, estão felizes, elas quase nunca se preocupam muito com os outros. Muito pelo contrário, elas tendem a ser mais altruístas, elas contribuem mais. Tem estudos que mostram isso. Quando eu tô bem, tô feliz. As pessoas amargas, em geral, têm um perfil muito parecido, né? Exatamente. Assim, No trânsito dá pra saber. Muito. Porque os comportamentos, elas reproduzem o mesmo tipo de comportamento, às vezes com mais violência ou menos violência. Porque quando você fala de violência, a gente pensa, tipo, dar soco na cara. Violência não é só isso. Palavra. Exatamente. Palavra, tem outras coisas que geram a violência. E foi esse o caminho que levou eu e a Ju a gente falar muito sobre autenticidade, por exemplo, e sobre medo. Porque as pessoas vivem no medo. É o tempo inteiro medo de ser quem é, medo de falar o que pensa. E aí, como elas têm medo de ser quem elas são, quando elas veem pessoas sendo quem são, elas, né, criticam. Mas também tem outro lado, que a pessoa assim, eu sou autêntico, falo tudo o que eu quero. Você, lésbica, não sei o quê. E aí, não, eu penso isso, eu sou autêntico, eu falo mesmo. Porque elas confundem a autenticidade. É tênue entre até onde você é só autêntico, até onde você quer chocar e provocar, que daí é falta de respeito, né? Daí não é legal. Uma coisa é você, mas eu acho que uma coisa é você provocar o outro com quem você é. Eu acho que a gente precisa desse papel, de pessoas que provoquem com quem é. A gente teve isso olha pra trás, na música, em todos os lugares. Sempre teve alguém. E eu acho que é isso que fez a gente evoluir na vida. As questões e os questionadores. Outra coisa é você chocar assim, tipo, não, vou chocar aquela pessoa porque ela tá me incomodando. Então, você não pode usar isso como arma, porque aí é o que você falou, é violência. Seja com palavra ou não, mas é violência, né? E é isso, e aí a autenticidade entrou, na verdade, quando a gente começou a compartilhar mais disso, eu fiz o blog, né, demorei pra caramba, porque morria de medo. Porque uma coisa era os meus amigos saberem, outra coisa era estar na internet. Tá vendo? Se expor, né? Um ótimo exemplo de como a gente deixa de ser a nossa essência por medo e preconceito. Ela teve uma baita resistência a fazer um blog, porque ela era jornalista. E jornalista é jornalista, blogueira é qualquer um. Porque o jornalista, depois eu falo as coisas que eu penso e abro minha vida e não vou ser respeitada mais. Né? Também, tem várias questões, né? Só que aí é aquele negócio, a gente percebeu que a gente estava guardando o que poderia ser de verdade a salvação de algumas pessoas. De lerem e falarem, nossa, se elas puderam, acho que também dá pra eu tentar. E a gente recebe esse tipo de feedback. Não só de pessoas que querem se assumir gays, mas pessoas que, sei lá, querem dizer pra mãe, olha mãe, eu ainda acredito em Deus, mas de um jeito diferente. Pessoas que querem, não sei, seguir uma profissão que é diferente até os 40 anos, aí, não, vou mudar agora. Pessoas que eram advogadas e resolveram trabalhar com comunicação. Não quero mais isso, não quero falar com as pessoas. Por que não? Então eu acho que é abrir esses caminhos para as pessoas poderem olhar para o diferente, e é isso o que a gente gosta de falar. O diferente não é ruim, o diferente é o que faz o nosso preconceito ir embora. Porque a gente olha e aquilo é uma pessoa, não é um gay, não é um viciado. Aliás, eu acho assim, é um gay. Cara, você, tipo, colocar numa caixinha, você é tanta coisa. Ninguém fala, é Tainã, aquela hétero lá. Exatamente. Sabe assim? A gente é muito mais do que isso. A gente é muito mais do que a nossa sexualidade. É isso muito, que mais do que a nossa profissão, mais do que a nossa
religião, Espero que mais que tudo. profissão também, porque É. né, a gente agora também tá nessa fase de, ai, tu não tem, é lindo trabalhar 28 horas por dia, Ah, né? nossa, não. Enfim. É. E acho que pra mulher ainda tem uma coisa que é um pouco pior do que pro homem nessa coisa de ser autêntica, né? Porque a mulher ainda é mais julgada, né? Porque a mulher ela tem uma função social ali para atender que é muito maior que a do homem. O homem tem que ser o provedor, ponto. Pensando nessa sociedade patriarcal que a Sim, gente sim. vive. A mulher tem que ser, ela tem que estar linda pro marido, ela tem que ser a mãe, ela tem que trabalhar, mas não tanto que tire Exato. ela de casa. Se uma criança é mal educada, ai, também não tem mãe? É. Ninguém pergunta do pai É. da criança, né? Então tem outras coisas que são que entram, né, nessa baciada aí de ser autêntico, né? A mulher tem mais amarras Não, mas também na hora de... é a doença da nossa sociedade mesmo. Os homens também sofrem muito, porque eles não podem chorar, eles têm Sim, que ser o sim, provedor. sim. Imagina o peso O que machismo isso não... também afeta o homem, né? Sim, exatamente, E acho que muito. isso tem que ser conversado também, né? Então, por isso que, engraçado, né, no processo de coaching a coisa que mais ajuda as pessoas é a clareza. Elas entenderem quem elas são, elas entenderem que o objetivo que elas estavam buscando tinha resistência, porque no fundo não era o objetivo dela, é o objetivo que ela achava que tinha que ter para ser bem sucedido no olhar de quem? Da sociedade, ou dos meus pais, ou da minha esposa, enfim. E foi aí Ou foi dela, né, um dia, o objetivo. E aí mudou no meio do caminho. E tá a pessoa tudo não bem consegue mudar de ideia, tá tudo Isso. bem mudar de sonho, mudar de E você tem que ter vontade. coragem, então, pra assumir o seu objetivo próprio, né? Você tem que ter coragem, no final das contas, pra ser você mesmo e falar o que você realmente quer fazer e falar, vou fazer. E é daí que veio o nosso projeto juntas, que é o Seja Você Sem Medo. Né, Que Ju? é focado em mulheres, porque a gente achou que isso era o que a gente mais conhece. Conhecemos bem. A gente conhece da gente mesma, a gente conhece da convivência da outra e a gente sabe o que é ser mulher e desafiar, né? Então a gente quer aumentar o número, acho que é esse o nosso objetivo, a gente quer aumentar o número de também, mulheres né? As sem mulheres, medo né? de ser quem elas são. E isso seja em qualquer sentido, porque tem de tudo, assim. Eu conheço pelo menos 3 amigas que estão há anos em casamentos e só querem se separar. Mas tem filho, mais a família, mais o pai Mas do é cheia pastor, demais. mais, entendeu? Então, por quê, né? Por que continuar vivendo uma vida que claramente elas não estão felizes? E aí esse evento é algo inédito, que a gente está muito feliz E vai ser um dia inteiro de evento. Vamos falar um pouquinho sobre o evento. Sim, o dia Vai ser inteiro um de dia evento. inteiro. Eu sou coach, né? Então eu misturei com a Ju. A Ju ela é muito boa de trazer conversas profundas. Eu acho que a gente precisa trazer essa clareza. E clareza a gente traz conversando, perguntando para nós mesmos. Falando em voz alta. Falando em voz alta, exatamente, né? Que Uma poder ótima que isso terapia, tem. falar em voz alta. Então, a ideia desse evento, eu não vou fazer muitos spoilers, é melhor você falar, explica o Seja, né? o Seja veio de... A gente vai falando que isso, se precisar, você me conta. O Seja, ele veio de coisas que eu fiquei pensando que a gente poderia fortalecer essa mulher. Então é S de sentir, porque a gente perdeu a nossa intuição, o nosso poder intuitivo feminino. A gente não tem tempo mais para olhar para dentro. É o que você falou do Instagram. Eu sei a vida que eu quero, ou melhor, que eu acho que eu quero, porque eu não tenho nem tempo de olhar. Entregar, porque a mulher tem que estar o tempo todo no controle do horário, no controle do almoço, no controle do trabalho, no controle das crianças, no controle de tudo, e a gente não consegue mais relaxar e entregar. E o poder do juntas, porque a competição entre mulheres eu acho que detonou e fortaleceu o machismo. Não tem A gente dúvida foi de que a ensinada a competição... competir, né? Exato, a gente foi ensinada e a gente só fortaleceu o machismo, né, ao competir. E o A de autêntica, porque eu acho que só quando a gente consegue sentir, saber quem a gente é, entregar no sentido de eu não preciso forçar nada, eu não preciso estar 100% no controle, e ter o apoio de outras mulheres, é que a gente tem essa coragem para ser autêntica, que a gente sabe que a gente está, é como se fosse uma base mesmo, um É uma background. rede, né? É uma grande rede. E é aí isso que vai a gente se quer formar fortalecendo. aqui em Jundiaí de alguma forma. Então a gente acha que vai ser muito bacana. A ideia é ter muita conversa, é ser um espaço seguro para se abrir. Eu acho que isso é muito importante falar. Um espaço seguro para se abrir, para poder colocar os seus medos e deixar eles lá fora e voltar para casa. Lidar com eles, né? Olhar e falar, vem cá que eu vou lidar com você agora, Medinha. Exatamente. Vamos de música, Geleia? Vamos de música e a gente já volta.
Papo Franco, o que todo mundo quer saber e ninguém tem coragem de perguntar. E aqui a gente pergunta e o pior, elas respondem. O problema não é só perguntar, o problema é que elas respondem. E eu fico muito agradecida, muito grata a vocês aqui. Aquelas que estão achando que vão terminar o programa, não vamos. O evento vai acontecer dia 9/6. Isso. Certo? E aí a Aonde? gente... Na nossa casa. Que legal. Porque a ideia era trazer as limitadas. mulheres pra dentro de casa mesmo, pra gente ter um momento, como eu falei, de acolhimento e de segurança mesmo, pra poder... São vagas falar de- limitadas? São 20 vagas só e a gente tem perto da metade já preenchida, então, tipo, tem pouquinhas. Tá, vamos dar os sites aí, os endereços. Vamos. Entrando lá no descompliquesuavida.com.br, Isso. tem lá a abazinha do Seja Você Cursos, né? Sem Tá em Medo. cursos. Tá em cursos. Seja tá Você Sem Medo é o nome do curso. E o Instagram também, né, das duas. O meu blog chama Vida de Índigo. O que significa vida de índigo? Vamos lá. Sabe isso tudo que a gente falou de facilidade de chocar, de não tem problema, bato no peito, sou eu, vou causar? Então, os índicos são pessoas que vieram mais preparadas para a era de aquário, que é a era em que a gente está, que é a era da individualidade. Até então, na era de peixes, todo mundo fazia tudo junto, cardume, religião, fábrica, profissões limitadas. A era de aquário, que já é a era em que a gente está, é a era da individualidade, em que cada um vai escolher sua profissão, cada um vai morar num canto, pessoas da mesma família, né? Cada um mora em um país. Isso não existia antes, simplesmente. Mudava a família? Mudava a Todo família mundo. inteira. E os índigos, na verdade, são pessoas que vieram mais preparadas um pouco para essa era. Para esse novo novo momento. Nova reconfiguração, né? Porque as famílias estão se reconfigurando. Exatamente. A Todas, sociedade, as os empresas, trabalhos, as tudo, empresas. né? E aí eu descobri isso, me descobri índigo, né? Saí do armário pela segunda vez. E aí comecei a falar um pouco mais disso, porque tem muita gente que é aquela famosa frase: nossa, mas parece que eu fui adotado, que eu sou diferente de todo mundo da minha família. Tem uma galera que se sente assim, e provavelmente são essas pessoas, né, que estão mais adaptadas ao novo. Então, a ideia é incentivar as pessoas a serem esse novo diferente. Vai chocar? Vai espantar as famílias? Vai, mas eles vão aprender muito. E vai causar questionamento, autoquestionamento. Exatamente, isso a gente percebe. Hoje a gente sabe que os nossos pais aprendem com a gente. No meio de tudo que pra eles foi muito sofrimento, já virou aprendizado. Então eu acho que isso é muito importante. Então, e lá se eu falo aqui, lá então eu falo de tudo. Eu acho que o principal presente que a gente quer entregar no Seja é o autoconhecimento. Porque, inclusive, a ciência tem mostrado que autoconhecimento, clareza de quem você é, está muito associado à felicidade. Eu acho que foi o que aconteceu comigo quando eu finalmente me descobri gay, lésbica, né? Eu falei, cara, agora a coisa faz sentido, então se eu for isso, eu vou ser feliz. Autoconhecimento, eu comecei a me entender e aprender quem eu sou. Acho que o coach faz muito isso, né? A primeira fase do coaching é autoconhecimento. Então as pessoas saem vibrando, porque agora elas estão se entendendo. É porque você traz ferramentas. Na verdade, você vai pegar a mão da pessoa e falar, vem cá, e você é isso. Não é- a relação não é essa, né? Você vai dar tem ferramenta e ferramentas. técnica pra isso. Lá no dia vai ter também. Vai ter um pouquinho de conversa pra preparar, vai ter ferramenta pra gente fazer juntas, pra trazer esse conhecimento. Porque às vezes sozinho é difícil mesmo, né? Por isso que as pessoas gostam de fazer terapia. Tem alguém ali que sabe extrair de Gente, você eu amo as fazer suas terapia, essências. Demais, gente. Eu né? amo, Sim, sou todo louca mundo da devia fazer o terapia. tempo todo. E o fato da gente querer fazer só com 20 mulheres, por edição, no máximo, esse vai ser nosso número máximo, é porque a gente quer criar uma rede fortalecida mesmo. Aquele grupo que depois sim vai virar um grupo do WhatsApp, mas não um chato para dar bom dia. Aquele grupo que elas vão saber que a hora que der um perrengue, vai dar para escrever ali, gente, aconteceu um negócio, tô passando por isso. Então, é claro que a gente não vai resolver a vida de 20 mulheres em um dia, mas a gente sente que pode dar esse apoio para que elas tenham essa coragem de sair autênticas de lá. Mas que todas vão sair com uma noção do que elas vão fazer pra começar a mudar a vida, Com pra serem certeza. mais quem elas realmente são e serem mais felizes. Todas elas vão sair com isso. E aí o grupo Não vai tenho estar ali dúvida. para dar esse backup. E é legal porque também, uma coisa que eu acho muito legal também de ferramentas e de deixar as pessoas assim, de fazer a coisa a médio prazo, não é a solução não vem do dia pra noite, né? É que tem a hora de você
tomar as atitudes, né? Acho que a pessoa, você quer tirar a pessoa do armário à força, às vezes aquilo é traumático para a pessoa, né? Você quer, não, sai do emprego logo, não, separa logo, que geralmente é o conselho que a gente dá para as nossas amiguinhas, né? Não, você tá sofrendo, sai, resolve. E não é assim que funciona, né? Toda pessoa tem seu tempo, ela precisa passar por um processo de amadurecimento, de autorresponsabilidade também, de entender o que é responsabilidade dela, o que é do outro. Né? E uma coisa que é importante eu falar aqui é que, assim, os homens têm um hormônio que as mulheres têm, mas em menor proporção, que é o testosterona. A testosterona é conhecida como hormônio da coragem. Então os homens tendem a ter coragem mais facilmente por causa disso, as mulheres não. Tanto é que ficou super famoso a postura da Mulher Maravilha, né, da Amy Cuddy, que é uma professora de Harvard, que ela fala, se você ficar 2 minutos na posição da Mulher Maravilha, você vai se sentir mais confiante, mais poderosa. E isso é verdade, porque essa postura da Mulher Maravilha sobe o testosterona em até 20% no corpo e diminui o cortisol. Então a mulher se sente mais empoderada. Então, quer aprender a ser empoderada na prática, gente? Faça a a gente vai estar lá no dia, amor, mas tudo bem, pode dar spoiler. E assim, não é bobagem, porque às vezes a gente sabe o que a gente precisa fazer pra ser melhor, pra ser mais feliz, a gente não faz. A gente só não faz. O lance é faz, experimenta, tenta, né? Não custa nada. Então, um pouco da proposta de sermos essa rede de apoio entre as mulheres é que já que a gente não tem a coragem pelos hormônios de testosterona, a gente faz a rede de apoio porque a mulher, ela tem isso, né? A sororidade, o lance da intuição, da empatia é mais o feminino, né? E você consegue, em conjunto, você consegue desenvolver melhor isso, né? Sim, você vai perdendo a timidez ali de você com você mesmo. Quer um exemplo? Ver uma mulher sozinha na balada e uma mulher com amigas na balada. É totalmente diferente. A mulher sozinha, ela se poda muito mais. Quando ela tá contra as mulheres, ela sente que ela pode ser ela mais. Exatamente. E é isso que a gente quer fazer com essas mulheres, né? O homem é mais movido ao desafio. As mulheres são mais movidas ao apoio, né? Ao relacionamento, exatamente. É foda, gente. A gente também acha. Muito bom. Meninas, então, olha, de novo, Vida de Índigo. Isso, é o seu Instagram. É o Instagram e é o blog também. E o seu seja... Não. O meu Instagram Você, a gente começa da onde? Que tem o de coach, o que mais? Não, o meu Instagram é Quem Sou Eu Sem Medo. Muito fácil de achar. Quem sou eu sem medo? Aí, pra você que tá em casa ouvindo, olha, fica aí o dever de casa. Se fez a pergunta, já vai lá. Quem sou eu sem medo, aí você vai me achar lá no Instagram. Descompile que sua vida é o site dela. O site dentro do site dela tem lá o evento, que o evento se chama Seja Você Sem Medo. Que é esse evento para 20 mulheres. Gente, eu desafio você que tá vendo esse vídeo a colocar aqui nos comentários quem é você sem medo, você sabe? Sabe? Nossa. Duvido. Essa é uma excelente pergunta, né? Você pensa, quem é você sem medo? Com medo até sei, eu tô meus cagaços aqui, eu consigo até identificar algumas coisas, mas sem medo... Aí é a pergunta da vida, né? A pergunta de 1 milhão. Meninas, obrigada de coração. Obrigada mesmo. Prazer enorme ter vocês aqui. Adorei o bate-papo. A gente vai marcar mais vezes. Demorou, estamos à disposição. Dia 9/6 o evento acontece na casa de vocês, que é Medeiros e no Louveira. É isso? Louveira. Tá, tem o endereço lá, tem valor, tem tudo no site. Tá tudo no site. Valor dessa edição, e isso é bom falar, é só essa edição que vai ser esse valor, porque é a primeira edição e a gente tá fazendo só o preço do custo do coffee e dos brindezinhos que terá nos dias. Então, muito bem, meninas, então aproveite, vá lá, fala que você ouviu a entrevista delas aqui, e aqui no vídeo, e aqui na rádio, e peça desconto. A gente pode sortear, de repente. Olha, muito bem. Vamos combinar. Gente, obrigada mesmo, de coração. Obrigada a você. Imagina, obrigada a você. Eu vou ficando por aqui, o Geleia vai ficando por aqui, você vai ficar por aqui, Geleia? Vai embora, né? Vamos todo mundo embora? Vamos almoçar, né, gente? Porque afinal de contas, saco vazio não para em pé. Amanhã eu volto com mais Francamente aqui pela sua rádio, pela nossa rádio, pela rádio de todos, a melhor rádio de Jundiaí. Não é, Geleia? Então essa da vida, outras rádios que eu não sei o nome. Até amanhã. Tchau, tchau. Ai, adoramos, gente. Muito obrigada, Tainã. Vamos deixar aqui... Adorei. Vamos deixar aqui o YouTube dela também, pra vocês poderem ir lá. Adorei as músicas, viu? Só. Geleia, muito obrigada. Tamo junto. Ótimos papos no intervalo. Quero te ver
Aqui agora a gente faz terapia coletiva. Beijo, gente. Tá salvo.